Que bom, queridos, voltarmos aqui para o templo e estivemos pela manhã, estivemos ouvindo a preciosa palavra e mais uma vez nesta noite Deus haverá de falar conosco e iremos meditar no texto sagrado. Deixa eu dizer uma coisa, querido, é extremamente importante quando nós lemos a palavra de Deus e pedimos a Deus: Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo, ministra ao meu coração. E a minha oração desde já é que eu possa ser instrumento de Deus. Iremos ler o texto, eu vou explicar o texto e aplicar o texto. Mas quem testifica no coração da gente a palavra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito. Por isso que eu tenho orado aqui constantemente: Deus, que o meu coração e a minha mente estejam escravizados à Tua palavra. E nós devemos expor a palavra com temor, mas devemos ouvir também a palavra com temor, entendendo que é o Senhor que fala conosco. E quando o Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça. E domingo passado nós começamos a ministrar esse capítulo 1 do profeta Ageu, que eu quero desde já lhe convidar a que você possa abrir a palavra de Deus, o santo livro, no livro do profeta Ageu, antepenúltimo livro do Velho Testamento. E nós começamos a ministrar, meus irmãos, e eu queria fazer a leitura desse texto e te convidar a que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor Deus de todo esse capítulo. Nos diz a palavra: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e tendes recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis e não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram, eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia,
do 6º mês, que o Senhor aplique a leitura desta palavra aos nossos corações. Assim nós pedimos ao Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo texto, pela palavra que tem tanto a nos ensinar. Que o Senhor fale conosco. Usa-me como porta-voz, como boca do Senhor, para edificar o teu povo aqui neste lugar, ó Pai. Quem sabe até pessoas que acompanham pela internet. Deus fala, ministra, abençoa, edifica a nossa caminhada, Deus. Que o Senhor possa realinhar a nossa caminhada segundo o santo livro, a tua palavra. Que o Senhor fale conosco poderosamente. Assim nós te pedimos e nós já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, domingo passado nós começamos a ministrar esse capítulo 1 do profeta Ageu. A verdade é que nós tratamos lá, domingo passado, sobre as nossas prioridades. Nós precisamos entender que na vida nós temos prioridades. Nós falamos um pouco sobre isso. E eu disse para vocês, se fôssemos elencar aqui uma lista de prioridades, quem sabe a sua lista equipara-se à minha. Vida com Deus, espiritualidade, família, casamento, filhos, igreja, reino, amigos, trabalho, saúde, descanso, formações, ou formação educacional, cultura, lazer. Não sei como é a sua lista de prioridades. Verdade é, irmãos, que domingo passado nós falamos que é impossível alguém consiga equilibrar neste pêndulo de prioridades suas prioridades. É impossível, e de alguma forma, em alguma caminhada, em algum contexto, em algum ciclo da nossa vida, nós estaremos em uma atenção maior para algumas prioridades em detrimento a outras realidades. Isso faz parte porque nós somos mutáveis, porque as circunstâncias influenciam, porque aquele momento, estamos passando por um momento de realinhamento. Verdade é, irmãos, que é impossível equilibrar todas as prioridades. O profeta sabia disso, Deus sabia disso. Deus conhecia esse povo, assim como Ele nos conhece aqui hoje à noite. Deus sabe o que é prioridade para a gente. Eu não posso apresentar para Deus uma lista que não é verdadeira, que não é justa aos olhos de Deus. Eu não posso chegar aqui hoje à noite dizendo: Deus, prioridade para mim é isso, em detrimento àquilo outro. Não, Deus sabe, Deus conhece. O Salmo 139 nos diz que Ele sonda e conhece os nossos corações. A palavra sondar no hebraico é separar de maneira perfeita a nossa alma, aquilo que de fato importa, aquilo que é escória, aquilo que não agrada a Deus. Deus sonda. E veja que a oração do salmista é extremamente ousada. Quando eu falo: Deus sonda o meu coração, Deus olha para aquilo que nós temos no nosso interior. Deus nos conhece. Deus sabe o que de fato é prioridade para a gente, mesmo que eu verbalize, mesmo que eu externe, mesmo que eu diga às pessoas que ladeiam a minha caminhada: olha, essas são as minhas prioridades. Mas Deus sabe quais são, e Ele sabe exatamente quais são as nossas prioridades hoje, quando nós chegamos aqui no templo. E nós tratamos um pouco sobre isso, e nós olhamos para o texto, e nós entendemos, e expor a palavra, entender por que o profeta é levantado por Deus, um povo que vem pós-exílio. Ageu é o primeiro profeta pós-exílio, irmãos. E ele vem como boca de Deus, como palavra de Deus, como aquele que é enviado pelo Senhor para exortar um povo que estava desconstruindo uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus, irmãos? Deus disse: vou libertar vocês, mas ao chegarem na terra de vocês, reconstruam o templo. E nós apresentamos domingo passado que o ser humano tem muitos argumentos com Deus. Isso é antigo, irmãos. Isso é muito antigo. Não é uso exclusivo desses homens que estavam aqui no contexto do profeta Ageu pós-exílio. Lembra da queda do homem? Quando Deus pergunta a Adão: quem te fez entender tudo isso? Ele disse o que, irmãos? A mulher que tu me deste. Vamos arguir a mulher? Mulher, e aí? Foi a serpente, ou seja, foi o Senhor que criou a serpente.
Em síntese, em suma, o que eles queriam dizer: Senhor, a culpa é tua, porque foi o Senhor que deu a mulher, foi o Senhor que criou a serpente. O ser humano, ele traz argumentos contra Deus, ele apresenta argumentos. Isso é antigo. É interessante que domingo passado, eu não vou deter muito tempo nisso, nem quero, só quero citar para vocês, do verso 2 ao verso 4, nós estudamos que o profeta é levantado por Deus para, em primeiro lugar, denunciar a inversão de prioridades, irmãos. Há uma inversão que é antiga, que caminha com a raça humana, a história da raça humana se apresenta, e aqui eu digo para vocês, é a realidade histórica do povo de Deus, um povo que, a rigor, inverte os valores, procura os seus próprios interesses. E o argumento usado por esses que argumentam contra Deus está aqui, irmãos, locado no verso 2, quando o profeta nos diz, quando o texto nos diz que eles falam: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Lembrem-se, esteja inserido, mergulhado no contexto. Deus disse: voltem e reconstruam o templo. O que é que esses homens fazem? Não chegou o tempo, Deus, e nós tratamos sobre isso domingo passado. Quem diz que você é dono do seu tempo? Olha aqui para mim, querido, o tempo é de Deus, a ordem de Deus. Quem dita as normativas é Deus na tua vida e na tua família, em nome do Senhor. E fica claro para a gente que o Senhor Deus diz: olha, vocês inverteram os valores, não é o tempo, porque no tempo que vocês entendem que é o tempo correto, vocês construíram casas, versículo 4, apaineladas, bonitas, luxuosas, e vocês deixaram de dar atenção à casa do Senhor. Ela está em ruínas, vocês não obedeceram a ordem. A primeira verdade que nós tratamos domingo passado é que Deus denuncia a inversão de valores. Deus nos chamou a atenção aqui domingo passado, irmãos. O que é prioridade para a gente? Para muitas pessoas, prioridade é o sucesso pessoal, são as suas coisas, os meus projetos, o meu crescimento, a minha ideia, a minha visão. Desconstrua isso. Prioridade é o reino, irmãos. Prioridade é pregar o evangelho, prioridade é anunciar Cristo, e as demais coisas, pastor, Deus acrescenta. São treliças na ideia essencial da videira que é Cristo. São treliças que Deus usa. Deus te usa no trabalho, com a tua profissão, com a tua capacidade intelectual, com a tua forma de argumentação. Deus te usa na universidade, no trabalho, na escola, na ambiência em que você está inserido. Deus usa a capacidade que Ele te deu para a glória dEle. Tudo que eu faço, eu preciso fazer tendo como premissa, como ideia principal, central, essencial da minha vida, Cristo, o evangelho. Eu não posso inverter esses valores. Quer ter uma vida abençoada? Cristo tem que ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. Você entende isso? Amém, meu irmão? Isso é aqui no templo, isso é em casa, isso é no trabalho. A primeira coisa é que o profeta denuncia a inversão de prioridades. Mas há uma segunda verdade, a partir desta, é objeto da nossa reflexão hoje à noite, é que a palavra de Deus veio por intermédio do profeta para que, em segundo lugar, o povo pudesse aprender com o passado, para que o povo não pudesse cair nos mesmos erros. A partir, irmãos, do verso 5, nós percebemos isso. Vejam, o profeta levanta-se e diz: considerai, ora pois, verso 5, assim diz o Senhor dos Exércitos. Leia comigo, querido, parte final do verso 5, toda a igreja: considerai o vosso passado. Eu quero dizer a você hoje à noite, o verbo considerar aqui, no original, traz a ideia de meditar e pensar de forma cuidadosa. Pense de maneira cuidadosa acerca do seu passado. Quando nós olhamos pelo retrovisor, irmãos, de fato, sem sombra de dúvidas, nós refletimos. Deus chama o povo a uma reflexão aqui. A ideia do texto é refletir. Diz o Senhor: considerem o passado, reflitam sobre o passado. A ideia do texto, a ideia de considerar: meditem sobre o passado, pensem sobre o passado de vocês, olhem para trás. Era hora do povo fazer uma introspecção diante do Senhor, aquele que sonda o coração. Olhe para o passado, vejam o que tem acontecido,
Vejam o que o desprezo na relação vertical com Deus tem feito com vocês. Vejam o que é deixar a obra de Deus de lado. Vejam, observem o que é quebrar a aliança com Deus. Observem. Olha o que é violar o pacto de Deus. Olha, presta atenção, querido. Sabe quando Deus vai quebrar e violar o seu pacto? Nunca. E bendito seja o nome do Senhor. Está válido agora, nesse momento, em nome do Senhor. Sabe por que eu estou aqui pregando? Porque eu estou debaixo de um pacto perfeito de Deus. Aleluia. Sabe por que você está ouvindo a palavra? Porque Deus tem aliança contigo. Mas historicamente o povo viola. E quando o povo viola o pacto de Deus, Deus disciplina. Deus traz a disciplina. Deus traz ao coração do homem reflexão. E vejam, os resultados estão aí. Olha para o verso 6. Considere o passado. Vejam o passado. Antes de ler o verso 6, olha aqui para mim. Alguém pode estar pensando assim: rapaz, quando eu olho para trás, parece que tudo dá errado. Alguém já teve esse pensamento aqui? Não sei. Rapaz, parece que tudo está errado. Eu faço, eu corro, eu acordo cedo, de madrugada, eu durmo tarde, eu corro atrás. Parece que eu estou colocando um saquetel furado. Nada dá certo. Meu Deus. Tem uma história, sei lá, 30 anos de casamento, 40 anos de casamento. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha para o texto. Isso não é um privilégio, se eu posso chamar de privilégio, irmãos. Mas isso não é uma dor exclusiva do teu coração. Olha para o verso 6, acompanha comigo. Olha para o passado, o que aconteceu e tem acontecido. Tendes semeado muito e tendes recolhido pouco. Comeis, mas vocês não estão fartos. Vocês bebem, não ficam saciados. Vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. Vocês recebem salário. É como se vocês colocassem um saquetel furado. Irmãos, quem está dizendo isso aqui para o povo é Deus, ao povo da aliança, ao povo que Ele tirou do cativeiro, ao povo que Ele trouxe de volta à terra. Irmãos, olhar para trás é reconhecer, irmãos, que os investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Isso está basicamente linkado e ligado à ideia da inversão de valores. Quando eu inverto os valores, quando eu busco as coisas deste mundo em detrimento ao reino de Deus, veja, eu vou usar uma palavra muito atual, há um inverso dos resultados, há uma inversão. Se eu busco o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Se eu busco as demais coisas em detrimento ao reino, isso acontece. Leia comigo o verso 6 de novo, mais uma vez, bem forte, igreja. Toda igreja: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Irmãos, é interessante, quando nós olhamos para trás, e Deus disse a esse povo: vocês olhem para trás, porque vocês vão perceber que ter muito, mas vocês não encontram prazer no ter muito. Vocês recebem, mas não tem prazer nisso. Vocês estão fazendo grandes investimentos, mas vocês estão recebendo como fruto resultados insignificantes. E todas as figuras usadas aqui pelo profeta Ageu falam da mesma coisa. O que, pastor? O descompasso entre o investimento e o resultado alcançado. Há um descompasso. Quando nós invertemos os valores, há um descompasso, irmãos. Olha aqui para mim, querido. Vamos fazer aqui um exercício mental. Permitam-me. Quem deu a provisão para a tua casa? Deus. Quem abriu a porta do teu trabalho? Deus. Quem tem te sustentado todos os dias? Deus. É verdade ou não é, irmãos? Amém? Eu vou trazer uma coisa bem básica para a gente. E por que você, que tem recebido tudo isso de Deus, tem retido aquilo que pertence a Deus? Eu não falo apenas dos 10% do dízimo não, irmãos. Estou falando do tempo, da capacidade que Deus lhe deu, da força motora, intelectual, porque você tem
colocar tudo isso que você recebeu de Deus e usado apenas de forma secular. Eu tenho pessoas aqui que eu olho para esse auditório, pessoas capacitadas em suas áreas, bons profissionais, de destaque na sociedade. Cadê essa capacidade no reino? Vocês entendem, irmãos? Cadê essa capacidade no reino? Vocês entendem isso? E percebam, alguém pode estar ponderando, entendendo o que o texto quer nos dizer hoje à noite. Irmão, é claro o texto, se você usa toda a sua capacidade em detrimento àquilo que tem que ser dedicado como prioridade para Deus, é como se você colocasse um saquetel furado. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa, juntamente com esse povo aqui, reconsiderar o seu passado. E quem sabe você está pensando hoje à noite: pastor, há um descompasso quando eu olho para o passado, entre o que eu estou investindo e o resultado. Irmãos, veja, é muito simples isso. Eu sou crente, eu não consigo devolver os 10% do dízimo ao Senhor. Pastor, vai falar de dinheiro? Vocês sabem como nós somos aqui, nem falamos de dinheiro. Mas eu penso, irmãos, eu tenho dito a pessoas que o dízimo para mim é a parte mais simples, porque é matemática. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: é como se colocasse um saquetel furado. Você não vai caminhar, querido, nada vai dar certo. Eu não sou profeta do caos, mas não faça isso com a sua família. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Seja o sacerdote do seu lar, chame a sua casa para uma conversa. Porque, quero dizer para você, Deus não precisa de R$1 meu, Ele é dono de tudo, e louvado seja Deus por isso. Mas Ele traz uma ordem, Ele traz uma normativa, Ele traz uma orientação, Ele testa a nossa fé, Ele nos mostra caminhos, e nós somos contumazes, desobedientes a Deus, e olha o fruto que eu vou colher quando eu não reconsidero o meu passado. Eu vou ter muito, recolher pouco. Eu vou ter muito, mas eu não vou ficar farto. Eu vou beber, mas eu não vou me saciar. Eu vou vestir, mas eu não vou me aquecer. Eu vou pegar o que eu recebo e vou lançar no saquetel furado. Não faça isso com a sua família, em nome de Jesus. Assim como o profeta Ageu foi levantado nesse contexto, eu tenho plena convicção que Deus me levantou como boca de Deus para a tua casa nesta noite. Amém, meu irmão? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você olhe para o seu passado. E quem está dizendo isso para a gente aqui é o Senhor. E nós vivemos hoje num país que uma crise, não agora, mas há muito tempo está instaurada. Crise e mais crise. E aqui, se você percebe, a partir do verso 6, há também uma crise aqui social. Há uma crise instaurada aqui. Olha o verso 7, irmãos, olha comigo mais uma vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Toda igreja, considerai o vosso passado. O que é que você tem plantado para a tua casa, querido? O que é que você tem plantado para a tua casa? Não tem como tirar goiaba de uma mangueira, irmãos. Não tem não, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como, irmão. Nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Nós entendemos como é que funciona, como a palavra é clara, límpida diante dos nossos olhos. Caminha comigo, verso 8. O texto vai dizer o seguinte: subi ao monte, trazei madeira, retificai a casa. Olha para a prioridade. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro dissipei. Olha que palavra dura, irmãos. Pastor, eu estou entregando a Deus, é o tempo que eu tenho, pastor, para o reino, é o pouco. É porque eu estou muito cansado, pastor, eu corro muito, é o pouco. Olha o tempo, o trabalho tem tomado todo o meu tempo. E eu não falo nem de Cristo no meu trabalho, que eu nem tenho tempo para falar em Cristo no meu trabalho. Nem posso. Tem que ser prudente. Tem que ser sábio. Pastor, está aqui um restinho do meu tempo. Sabe o que Deus faz? Com esse restinho que nós achamos que Deus aceita, Ele traz um sopro, Ele dissipa
não aceito. Não é digno da minha atenção. Vocês percebem o texto, irmãos? Vocês percebem que é Deus que diz para a gente: eu não quero o resto, eu não quero o que sobra, eu quero as primícias do teu tempo, da tua capacidade, tudo. Eu preciso entregar a Deus as primícias, eu preciso entregar a Deus as primeiras coisas, eu preciso dar a Deus o que eu tenho de melhor. Eu não posso entregar a Deus o que resta, e a palavra é clara. Quando eu trouxe para a casa de Deus o que restava das minhas posses, do que eu tinha, do meu tempo, da minha dedicação, diz a palavra que o Senhor, como um sopro, dissipou. Olha o texto ainda, é palavra, irmãos, verso 9, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, por causa do meu reino, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de suas próprias coisas, de suas próprias casas. Olha aqui para mim, querido, as nossas coisas não são mais importantes do que o reino. Quem entendeu essa palavra, diga amém. E por que muitas vezes estamos colocando as nossas coisas como prioridade? Não são mais importantes. Deus exorta, irmãos. Deus é claro aqui. Vocês deixaram minha casa em ruínas, mas se dedicam às suas próprias casas, às suas próprias coisas. Acompanhe comigo, verso 10. Por isso, os céus sobre vós, os céus retêm o seu orvalho, a terra retém os seus frutos. O Senhor fez chegar a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais. A sustentabilidade aqui é intimamente afetada, e sobre todo, olha comigo o texto, irmão, e sobre todo o trabalho das mãos. Quero que você entenda aqui hoje à noite, querido. Eu não sou profeta do caos, mas eu sou aquele que foi levantado por Deus para conduzir esse rebanho. E o Senhor nos diz nesta noite, através de sua palavra, que tudo aquilo que nós colocamos em nossas mãos, que não tem o reino como prioridade, eu os coloco em sactel furado, e eu recebo do próprio Senhor o peso da sua mão. O que é que você entende sobre isso, querido? Deus está dando para mim e para você a possibilidade de olharmos para trás. E aqui, permitam-me, irmãos, o profeta usa situações de investimentos aqui. Nós temos economistas aqui na igreja. Ele cita situações aqui de investimento, todas com resultados insatisfatórios. E olha que coisa, irmãos. Aqui no texto diz: quem semeia muito, colhe pouco. Quem come não se farta. Quem bebe não se sacia. Quem se veste não se aquece. Quem recebe salário perde pelo caminho. Irmão, olha aqui para mim. Você já pensou assim, final do mês, ou nem chega no final do mês, né, irmão? Você fica assim: rapaz, cadê o dinheiro? Ainda bem que ninguém aqui passa por isso, graças a Deus. Cadê o dinheiro? Deixa eu contar um testemunho para vocês, permitam-me, irmãos. Eu conheci um pastor batista que já foi chamado por Deus. Eu o conheci em meados de 98, 99. Esse pastor é casado com uma médica na cidade do Recife. E esse pastor, eu posso publicitar isso porque será algo muito público. Em alguns momentos ele testemunhava sobre isso. Esse pastor, ele tinha um testemunho belíssimo da sua relação com Deus. Esse pastor, casado com uma médica, ele foi convidado pela Junta de Missões Batista para ser o presidente nacional da Convenção de Missões, Junta de Missões Nacionais, assim como a IPB, a Batista também tem a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Ao assumir esse posto, ele reuniu sua casa, sua esposa, e disse assim: minha filha, ela é médica, eu queria fazer um desafio espiritual com o Senhor. Irmãos, só um parênteses aqui, a experiência dele com Deus é dele com Deus, mas eu cito como testemunho aqui, tá certo, irmãos? É dele, isso não é doutrina não, tá, queridos? É uma experiência dele com Deus. Ele chamou sua esposa, reuniu sua esposa. Sabe o que ele disse? Minha filha, vamos juntar os 2 salários,
E a partir do mês que vem, nós iremos devolver para o reino 70% do nosso salário. Uma médica e um pastor. Irmãos, eu conheci esse pastor. Eu tive a oportunidade de visitá-lo em seu apartamento uma vez. Estive com ele uma vez. Irmãos, o testemunho desse homem era impressionante. E eu ficava pensando, eu disse para Kézia, como é que esse casal vive de 30% na relação dele com Deus? E Deus tem aberto portas impressionantes na vida desse casal, coisa que só Deus pode fazer, e bendito seja o nome do Senhor. Pode ser que você esteja dizendo aqui hoje à noite, pastor, é brincadeira, né, pastor? Nem tanto, nem tão pouco. Eu quero dizer para os irmãos que eu também nunca fiz esse voto com Deus, tá, irmãos? Mas na experiência deles com Deus, Deus jamais abandonou esse casal. E por que eu quero citar esse testemunho para vocês, irmãos? É porque a nossa relação com Deus é uma relação de fé. É fé, é experiência, é confiança, é entender que se eu estou em pé aqui respirando com saúde, é porque Deus tem permitido. Se eu levanto todos os dias para trabalhar, para ler, para estudar, para produzir, Deus tem permitido. Se todo final do mês cai ali o salário na minha conta, Deus seja louvado, irmãos, é o Senhor que nos sustém, aleluia. E o profeta, ele é levantado por Deus para dizer a esse povo: eu não quero o resto de vocês. Deus não aceita o resto de vocês. Olha o que eu quero dizer para você hoje à noite, fechando esse segundo ponto, querido. O pecado não compensa. O pecado é uma fraude. O passado precisa trazer ao meu coração reflexões para que eu possa não mais cometer os mesmos erros. O passado precisa trazer ao meu coração reflexões para que eu possa entender verdade, Senhor, quando eu considero o meu passado. E aí é muito simples, irmãos, é muito simples. Para você que olha para trás e percebe que o rei não é prioridade, está valendo a pena, querido? Está valendo a pena para você? Reconsidere, caminhe pela fé, caminhe debaixo da vontade de Deus. E aí, irmãos, percebam, há uma ideia aqui clara do texto que nos mostra, irmãos, uma saída. Eu quero caminhar para o final dessa exposição, nos dizendo que o texto apresenta-nos uma saída para um tempo de crise. Irmãos, por certo, muitos consideraram o passado e viram o seguinte: Deus, estou errando, estou pecando, estou retendo o que te pertence, estou sendo infiel, estou pecando, e o fruto disso, Senhor, é que tenham colocado todas as coisas como se colocassem um saquetel furado. Nada rende, nada prospera, nada caminha. Deus, ajuda-me. E o texto termina mostrando que Deus, que é um Deus de aliança, apresenta-nos caminhos de restauração. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Sabe por que você está aqui hoje à noite, irmão? Você está aqui hoje à noite porque Deus te ama. Você sabe por que eu estou expondo a Ageu? Porque Deus nos ama, porque Deus quer nos corrigir. Há uma transição aqui, no momento da crise, da reflexão, de olhar para trás. Nós precisamos atender a convocação de Deus, irmãos. Nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Nós precisamos entender que o templo tem que ser reconstruído. Nós precisamos entender que o reino tem que ter prioridade. E aí vejam, o verso 8, ele serve, a ideia hermenêutica aqui do texto, é que o versículo 8 é uma transição, esta ideia: olhe, observem o que vocês precisam fazer. Olha para o verso 8, mais uma vez, por gentileza, queridos: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo a esse povo? Revejam, refaçam, recomecem. Alguém pode dizer: pastor, eu sempre fui assim, eu nunca fui atento a essas coisas. Recomecem em nome do Senhor Deus. Hoje à noite é noite de recomeço para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Palavra de Deus para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Hoje é noite de recomeço, de realinhar, de reconduzir. E Deus diz: olha, vocês precisam entender do que eu me agrado. Do que agrada o meu coração?
O texto diz: olha, suba ao monte, esqueçam suas próprias realidades, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a minha casa, eu me agrado disso. Ledo engano imaginar um homem que ele pode providenciar tudo. Honre a Deus, honre a Deus, honre a Deus. Se lá no teu trabalho as pessoas desviam o dinheiro para ter mais, honre a Deus, honre a Deus, honre a Deus. Se as pessoas se pressionam, honre a Deus. Não vale a pena, querido, não vale a pena. Eu quero dizer para você, como boca de Deus no teu coração, você como sacerdote ou como sacerdotisa da tua casa está colocando um saquetel furado. Não é de Deus, fuja, diga não, priorize o reino. E priorizar o reino é entender, ipsis literis, o que diz 1 Coríntios 13, que Deus é o amor regozija-se com a verdade, com a justiça. Eu preciso viver alinhado com este propósito. E sabe o que esse povo fez? Os versos 12 a 15 é uma resposta, é uma reação, de uma avaliação, de um recomeço, de uma confissão. Verdade é, Senhor, erramos, estamos errando, estamos falhando com o Senhor. Deus muda, que o Senhor possa moldar o meu coração, que o Senhor possa alinhar a minha caminhada. A partir do verso 12, nós percebemos uma resposta do povo. Olha aqui para mim, querido, a minha oração muito sincera nesta noite é que possamos reagir como resposta à ordem de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Pastor, palavra dura, viu? Tem mais, irmão, fica aí. Tem mais. Eu tenho dito na igreja, irmãos, eu não estou aqui para brincar de ser pastor. Deus me chamou para levar a palavra de Deus muito a sério. Quer dizer que essa palavra vem primeiro para o meu coração. Ela vem como uma flecha para a minha alma. Vem primeiro para corrigir o coração daquele que expõe. Mas quero dizer hoje à noite, eu nem posso acrescentar à palavra nada, nem posso extrair dela coisa alguma. Porque eu sou de uma igreja que defende a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para a gente. E se ela está me dizendo hoje à noite que se eu não priorizo o reino, eu coloco um saquetel furado, quem tem ouvidos ouça o que Deus diz ao teu coração. É Deus falando no teu coração. Eu sou porta-voz, irmãos. Sou porta-voz. Você pode correr, acordar cedo, dormir tarde, não vai. Não vai. Você vai ficar exatamente onde você se encontra, estacionado. É como se colocar num saco furado. Mas Deus é bom, irmãos, glória a Deus por isso. Deus não desiste da gente, glória a Deus. Deus tem pacto, Deus tem aliança, Deus tem compromisso com os seus propósitos, com os seus desígnios. Deus é aquele que tem palavra. Deus não é como homem para mentir. A palavra de Deus é empenhada, é algo que haverá de acontecer, irmãos, e glória a Deus por isso. Sabe o que esse povo faz? Olha comigo, a resposta do povo à palavra de Deus. A partir do verso 12, nos diz que a liderança toma postura. Olha para o texto, começa com a liderança, irmãos. O verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o responsável por ler a lei, explicar a lei, e conduzir, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém, meu irmão? Acho lindo esse versículo 12, irmãos. Olha a representatividade da liderança do povo. Quem foi que foi chamado aqui? Quem atendeu a voz de Deus? Primeiro, diz o texto, está muito bem representado aqui por Zorobabel. Quem era Zorobabel, pastor? O governador do povo. Quem era Josué? Sacerdote. Nós temos aqui as lideranças representadas.
o poder civil e o poder religioso, que atende à voz, que escuta a mensagem, que entende a repreensão do Senhor Deus, que diz: nós não podemos continuar assim. Eles deram exemplo, eles foram diante de Deus, eles foram os primeiros a aceitar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para o teu coração, querido: não adianta ter coração rebelde, não. Permita-me, o rebelde passa mal. Não queira. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Queira não, querido. Queira isso para a sua casa não, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Não queira isso. Irmãos, eu estava estudando esse sermão dizendo: meu Deus, que palavra dura, Senhor Deus. Palavra dura. Mas Deus, corrige-nos, ajuda-nos, nós carecemos de Ti, Senhor. Olha aqui para mim, líder da igreja, líder desta igreja, precisa começar conosco. Você é líder de um ministério, de um departamento, tem que começar por mim, por você. Eu tenho que ser exemplo, eu que tenho que dar o primeiro passo, eu que tenho que ser modelo para o povo. Quando a liderança acerta a sua vida com Deus, os liderados seguem seus passos. Uma liderança trôpega, descompromissada com o reino, é uma liderança que não reflete o amor e a graça do Senhor Deus, é uma liderança que não reflete fé, irmãos, é uma liderança incrédula, trôpega, letárgica, lenta, descompromissada. A outra realidade é fato: uma liderança que ama o reino, que se dedica ao reino, que crê no Deus Todo-Poderoso, que crê no Deus da provisão, é usada poderosamente por Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Tem mais, segura aí. Interessante que é um efeito aqui abençoado dominó, porque os liderados vão juntos, os liderados seguem. Olha para o texto ainda, estamos caminhando para o final. Diz a palavra que o resto do povo atendeu à voz do Senhor teu Deus. A minha oração nesta noite: Deus, ajuda-nos, a começar de mim, Senhor Deus, como líder, que eu possa influenciar de maneira positiva, que eu possa influenciar para o bem, não para o mal, que eu possa ser exemplo, que eu possa ser como líder um paradigma para esse povo, em nome do Senhor Deus, que eu possa atender a Tua voz, Deus, que eu possa estar prontamente preparado para ouvir os Teus mandamentos, a Tua ordenança. A obediência produz resultados na vida de tantos outros. Eu oro que nesta noite homens sejam levantados aqui compromissados com a palavra de Deus, de tal forma que isso reflita sobre as esposas e sobre os filhos. Que esposas se levantem aqui hoje à noite compromissadas com Deus, para que isso reflita sobre o esposo e os filhos. Que filhos se levantem hoje à noite aqui compromissados com a palavra e a ordem de Deus, para que os seus pais sejam influenciados. Que a igreja nesta noite ouça a voz de Deus, para que possamos colher os frutos e que o reino de Deus continue a ser honrado através das nossas vidas, em nome do Senhor. A falta de temor diante do Senhor leva o nosso coração para o cativeiro. Olha o verso 13, vamos caminhar para o final, irmãos. Então Ageu foi o que, irmãos? Lê comigo: o enviado do Senhor. Deixa-me dizer uma coisa: eu creio que nesta noite eu sou enviado de Deus para a tua casa, para falar ao teu coração. Ageu se levanta como enviado do Senhor. Verso 13, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu quero que você leia bem forte, querido, comigo. Leia bem forte: eu sou convosco, diz. Repita mais uma vez: eu sou. Irmão, quem está dizendo que estaria conosco foi o Senhor. Ele que disse que o povo estava colocando um saquetel furado, estava colhendo frutos tão fracos. Sabe o que ele disse? Atendam a minha voz, eu sou com vocês, eu estarei com vocês. Olha dizer a palavra, vamos fechar, verso 14, 15, ou verso 14 para a gente fechar. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá,
E o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho. Que lugar, irmãos? Na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eu não sei como Deus te falou hoje à noite. Eu sei o que Deus falou no meu coração. E sabe o que eu disse ao Senhor Deus ao ouvir a voz de Deus através dessa palavra? Deus, perdoa-me, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Lembra do que Isaías disse? Eu sou impuro, Senhor Deus, eu não sou nem digno. Eu também não sou não, irmãos. Deus, eu habito no meio de pessoas de impuros lábios. A verdade é essa. Isso é verdade. Somos todos impuros, pecadores, inclinados ao mal. Mas quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós temos uma relação de fé com Deus. Quando nós respondemos à voz de Deus pronta e imediatamente, dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio, irmãos, o Espírito do Senhor Deus atua de maneira poderosa, maravilhosa e miraculosa. Deus continua fazendo proezas no meio do seu povo, aleluia. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite.